Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E o tema de hoje, o enigma do dia D. O enigma do dia D. Deu para perceber que vai ser um programa enigmático. E aí você já vai entender daqui a pouco, sim, claro, como vai ser. Fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Hoje, o programa inteiro será feito na forma de enigma. Mas o que é um enigma? O que é um enigma? Então, o que é esse tal de enigma do dia D? O que é isso que você está falando? Tá bom. Para responder a essa pergunta, eu trarei a explicação que está na internet, no dicionário online de português. Enigma é uma das significações, né? Então, enigma é um jogo em que se tem de decifrar algo descrito em termos obscuros, ambíguos, né? Então, é um jogo no qual você participa de uma decifração. É tudo muito obscuro, tudo muito ambíguo e você vai decifrando. Então hoje o programa vai ser feito na forma de enigma com esta conotação de jogo, com coisas obscuras, ambíguas e que você mesmo vai decifrar. Então eu vou trazer o enigma e você, meu ouvinte, vai decifrando. Ou seja, o programa de hoje trará diversas pistas, apenas pistas. Mas quem irá decifrar o enigma é você, meu ouvinte. Então você vai prestando atenção e vai decifrando os enigmas que eu apresentarei. Trarei as pistas na forma de perguntas. E você, meu ouvinte, chegará nas respostas, ou chegará às respostas, para decifrar o enigma de hoje. Então, o nome do enigma de hoje, o enigma do dia D. Olha aí, o enigma do dia D. Primeira pista. A primeira pista é o dia do programa de hoje, que eu vou trazer aqui ressaltando esse dia. Então, 16 de dezembro de 2022. 16 de dezembro de 2022. Primeira pergunta. Será que a data do programa de hoje é importante? Porque o dia D acontecerá no Brasil entre os dias 16 e 22 de dezembro de 2022? Então, a pergunta é a seguinte: será que a data do programa de hoje é importante? Porque o dia D acontecerá no Brasil entre os dias 16 e 22 de dezembro de 2022? Dia D no Brasil entre 16 de dezembro e 22 de dezembro? O que é isso, né? Então, essa é uma pergunta que eu lanço mão. Tá? Eu vou lançar a mão dessa pergunta mais uma vez. Será que a data do programa de hoje é importante? Porque o dia D acontecerá no Brasil entre os dias 16 e 22 de dezembro de 2022? Ué, dia D no Brasil? Tá tudo muito enigmático, né? Mas é assim que é o programa. Hoje é sobre um enigma. E a primeira dica. Esta primeira resposta só conseguiremos em um futuro próximo, de uma semana. Então, no futuro próximo de uma semana que teremos essa primeira resposta. Não na data de hoje. Segunda pista. Então, vamos lá com o nosso enigma. Como eu disse, é um jogo no qual você vai decifrar algumas coisas e vai chegar à sua própria conclusão. Eu jogo as perguntas e você chega às suas conclusões. Segunda pista. O que significa dia D?
tanto no passado quanto na época atual. Então, o que significa dia D, tanto no passado quanto na época atual? Segunda pergunta. Será que explicando o que foi o dia D no passado, entenderemos o que será o dia D na época atual? Então, será que, pegando os dados históricos, o que foi o dia D no passado, será que nós entenderemos o que será o dia D agora? E aí vamos para a segunda dica, que justamente eu vou explicar o que foi o dia D. O dia D foi o dia escolhido para a Batalha da Normandia, tanto pelos americanos quanto pelos ingleses, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Normandia é uma região no norte da França. Então, eles iriam adentrar pela Normandia, que é o norte da França, e iriam começar a derrotar o exército nazista, o exército de Hitler. E foi justamente nesse dia D, que foi o dia escolhido para a Batalha de Normandia, que iniciou a vitória dos aliados contra os nazistas. Então, toda a vitória dos aliados, que você tinha, então, Estados Unidos e Inglaterra principalmente, contra os nazistas, né, que tinha Alemanha, Áustria e Itália a princípio. Então, essa vitória começou com a Batalha de Normandia, no dia D. E este dia escolhido, dia D, foi 6 de junho de 1944. 6 de junho de 1944. E é usado até hoje para o dia escolhido para uma operação militar. Então, quando existe uma operação militar, esse dia escolhido é o dia D. Então, daí a gente entender, bom, dia D é o dia escolhido para uma operação militar. Uma outra coisa que pode nos esclarecer alguma coisa. E se utiliza as letras iniciais de dia, hora e minuto da seguinte forma. É o dia D, de day, né? Dia D. Day, D. Em português, dia D. Hora H, por isso que hoje também se fala na hora H, que é hour H, né, em inglês, né? Então, em português, hora H. E minuto M, minute M. Então, que é o minuto M em português. Então, uma operação militar tem dia escolhido, dia D, hora escolhida, hora H, e até minuto escolhido, minuto M. Portanto, desde as guerras mundiais da Europa, então, tanto a Primeira Guerra quanto a Segunda Guerra, é que se utiliza essa denominação. Então, dia D é o dia de uma operação militar. Então, desde as guerras mundiais da Europa, se usa o termo dia D para uma operação militar. Ué, mas por que isso está vindo na atualidade? Então, vamos verificar tudo isso, né? Terceira pista. Se não estamos em situação de guerra, por que surgem novamente essas expressões dia D, hora H e minuto M? Por que essas expressões surgem na atualidade se não estamos em situação de guerra? Com exceção dessa situação da Rússia versus Ucrânia, fora de lá não estamos em situação de guerra. Então,
Essa é a terceira pista que eu coloco. Então, se não estamos em situação de guerra, porque surgem novamente essas expressões dia D, hora H e minuto M. Então, vamos para a terceira pergunta. Existiria uma guerra híbrida no mundo? Uma guerra biológica, uma guerra econômica e uma guerra de informações? Ou é tudo uma grande bobagem, uma grande teoria da conspiração? Aí muitos vão dizer assim, ih, André, não aguento mais te ouvir, porque você já vai com suas teorias da conspiração, falando essas bobagens e tudo mais, não está acontecendo nada disso. Então, alguns vão pensar assim, e outros vão entender, bom, existe sim uma guerra híbrida no mundo. E qual a justificativa de uma guerra híbrida? Não seria mais fácil fazer uma guerra nuclear na atualidade? Então vamos entender o seguinte, isso toda, porque aí vamos entrar na questão de geopolítica. Todas as nações do mundo sabem que se houvesse uma guerra nuclear no mundo, o mundo duraria de 20 minutos a 30 minutos. Se você usar vários armamentos nucleares, você acaba com o planeta. Então, temos armamentos nucleares suficientes para destruir o mundo 13 vezes, pelo menos. Esse é o número básico que eu encontrei. Existem outros números por aí dizendo outras coisas. Mas pelo menos 13 vezes destruir o planeta inteiro. Por isso que não é possível mais uma guerra nuclear. Então, se houvesse um planejamento, olha, tudo no campo das hipóteses, você pode concordar ou discordar. Se houvesse um planejamento de guerra híbrida, ela seria biológica, com micro-organismos, né? Ok? Econômica, destruindo economias individuais, destruindo economias de empresas e destruindo economias de países. Então, seria dessa forma. E uma guerra de informações. Teve um programa que eu falei até sobre o tema da guerra de informações. Então, teria uma guerra também de informações, na qual haveria muita informação e desinformação. Mas tudo isso é uma hipótese que você pode concordar ou discordar. Dizer que realmente é isso mesmo que está acontecendo no mundo, ou dizer que não é o que está acontecendo no mundo na atualidade. E aí vamos para a terceira dica, que vai nos aproximar de uma conclusão final. Terceira dica. Talvez a situação de guerra no mundo venha desde os tempos conhecidos. Talvez sempre houve. E passando por vários momentos de guerras específicas, guerras na Grécia, guerras em Roma, durante o período medieval, as invasões bárbaras, e guerras durante todo o período histórico. Aliás, os períodos históricos sempre foram demarcados por guerras. Então, talvez a situação de guerra no mundo venha desde os tempos conhecidos, sendo a guerra do bem contra o mal. Então, o bem tentando combater o mal nesse tempo todo e tentando se estabelecer no mundo. Guerra esta que se manifestou mais nos períodos de declaração de guerra. Então, em períodos específicos em que havia uma declaração de guerra, Guerra dos 100 Anos, a Guerra do Ópio, que eu já citei para vocês, né, que foi uma guerra que a Inglaterra promoveu contra a China, impondo o ópio para a população chinesa e tudo mais. Então, vivemos vários tipos de guerras, né? Então, essas guerras contínuas, né, se manifestavam mais nos períodos em que as guerras eram declaradas, havia uma declaração de guerra. Agora, é você, meu ouvinte,
que vai decifrar este enigma do dia D. Eu só trouxe pistas, perguntas e dicas. Quer dizer, eu trouxe 3 pistas, 3 perguntas e 3 dicas para você chegar à conclusão sobre o dia D na atualidade, o que é isso, por que está se falando na atualidade de dia D, uma vez que aparentemente não estamos em situação de guerra, né? Então aparentemente não existe nenhuma guerra. Então, por que se usa então de novo dia D, hora H, minuto M? Então são todas perguntas que você mesmo vai chegar nas respostas. E aquela resposta que você chegar está ótimo. Então eu coloquei várias questões enigmáticas para que você decifre, decodifique este enigma da atualidade, porque é muito importante. A fala através de enigmas é uma fala antiga, que os antigos conheciam muito bem. Quando não se podia falar alguma coisa mais diretamente, sempre foi dito através de enigmas. E eu quero dar uma dica para você. Você que gostou desta camisa de onça, você pode dar de presente, né? Afinal de contas, quando é que a onça vai beber água, né? Você pode dar de presente para os seus amigos, você mesmo pode adquirir. E de outros animais da fauna brasileira, você pode entrar na página da internet da estamparia, né, de camisetas da fauna e fazer o seu pedido da sua camiseta, essa da onça, de outros animais, da fauna brasileira. E uma parte das arrecadações será destinada a causas ambientais. Então, essa aqui não deixa de ser um enigma, né? Quando é que a onça vai beber água, né? É outro enigma. Mas, então fica aqui a dica de um presente agora de final de ano da loja da Fauna, que você encontra na internet. É só colocar da Fauna na internet e aí você vai encontrar as camisetas em vários tamanhos e tudo mais. Então essa é a dica também que eu tinha para falar hoje. E hoje vamos apenas para a conclusão, né? O tema do programa de hoje foi o enigma do dia D. E eu fiz na forma de enigma, que eu sempre fui trazendo pistas, perguntas e dicas para você chegar nas respostas. O que será que está acontecendo na atualidade? Por que será que esse tipo de nomenclatura está voltando, né? Dia D já está sendo usada essa nomenclatura, por que será? Dia D, hora H, minuto M, por que está se usando? Se não estamos numa situação de guerra. Será que haverá uma situação de guerra? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. E uma pergunta que na atualidade não é tão superficial, já que existe uma situação de guerra, Rússia versus Ucrânia. Então já existe essa situação de guerra Rússia versus Ucrânia. Então, será que essa situação se estenderia para outras regiões do planeta? Será que entraríamos numa outra situação de guerra? Ou será que a guerra híbrida já existe e só não é percebida? Porque, como eu disse para vocês, a guerra híbrida é uma guerra biológica, então pode ter a questão de micro-organismo sendo usado como arma biológica, isso pode ser usado numa guerra híbrida. Uma guerra econômica, na qual se destrói economias individuais, de empresas, de países. E uma guerra também de informações, né?
Aliás, eu fiz um programa um tempo atrás só falando dessa guerra de informações. Talvez nunca na história você estivesse se deparando com tanta desinformação, com tantas informações questionáveis que você precisa, correndo, urgentemente investigar. Será que é fake news? Será que é informação verdadeira? E aí, quando você investiga, alguns locais que checam fake news também não checam de forma correta. Então, está complicado você descobrir o que está realmente acontecendo. E aí você tem atualmente as páginas, né, das mídias sociais trazendo muitas notícias e geralmente os líderes dessas páginas é que fazem uma filtragem muito inteligente, muito importante na atualidade para descartar fake news e só deixar notícias adequadas, notícias corretas, que devem ser divulgadas e tudo mais. Então estamos nessa guerra de informações, pelo menos isso é visível, isso é muito perceptível, que temos muitas informações e desinformações. O que é uma desinformação? É uma informação distorcida a tal ponto que a história se reverte completamente. Então, por exemplo, o que houve recentemente no Peru, o presidente de esquerda do Peru tentou dar um golpe. O Congresso Nacional do Peru fez o impeachment dele, tudo no mesmo dia. As Forças Armadas do Peru prenderam este presidente e a vice assumiu, tudo no mesmo dia. Só que quando essas notícias foram divulgadas no Brasil, dependendo da mídia que divulgou de forma completamente distorcida. Então, estamos nesse momento que até as notícias têm que se investigar até chegar à verdade dos fatos. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.